Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar. Linda Batista. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, Lupicínio não Rodrigues. me deixou falar. É, mas eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. Nós estamos nós estamos no clima de só vingança, vingança. Estaria sendo cantada, no caso, pelo Sérgio Moro, né, para seu ex-aliado Jair Bolsonaro. Que coisa, né, gente? Aquilo que começa errado não tem a menor chance de dar certo, né? E começou errado. Começou errado. Quando aquele que era o juiz símbolo do combate à corrupção no Brasil, que com uma condenação impediu um candidato certo como candidato, né, de lançar seu nome em disputa à presidência da República, nem estou entrando no mérito, impediu com a condenação, depois referendada pela segunda instância, quando esse juiz vai servir aquele que seria o adversário desta pessoa que ele condenou e depois mandou prender, servindo, portanto, e rendendo a justiça aos pés do vencedor, desmoralizando o poder judiciário, o que se fazia ali era um acordo de serpentes. E se há uma coisa que desde os mitos mais ancestrais, incluindo aquilo que os bolsonaristas chamam a civilização judaico-cristã, como eles dizem, né? Se há uma coisa que não acontece, é serpente cumprir acordo. E aí as pessoas arcam com o peso, né, das suas escolhas. Sim, a crise mudou de patamar. Como vocês sabem, eu não sou do tipo que a qualquer momento fica gritando fogo no parquinho, né? Já que eu não falo mais de fogo na floresta do filme Bambi, porque minha mulher já falou que essa cena não existe. Fui eu que acrescentei. Né? Fogo, fogo na floresta! Não tem isso. Né? Eu que inventei isso no filme Bambi. Né? Minha falsa memória. Mas eu não sou do tipo que grita fogo no parquinho por qualquer coisa. Ainda ontem eu disse aqui, vocês estão contando que o impeachment do Bolsonaro é difícil. Continua difícil, nós vamos falar. Agora a crise mudou de patamar. E não é que ela saiu trotando, ela galopou. Tanto mudou de patamar que o presidente da República acabou de dar uma entrevista, aquela conversa dele às portas do Palácio, foi a primeira conversa civilizada com jornalista até onde acompanhei. Não sei se destrambelhou depois. Mas até eu entrar no ar aqui, foi a primeira conversa civilizada do Bolsonaro com jornalista em 1 ano e 5 meses de governo quase. Eu saúdo a conversa civilizada. O problema é que o presidente tem de ser civilizado não tangido pelo medo, mas pelas regras do jogo. Não é, presidente? O senhor deve uma relação de boa educação com as pessoas e com as instituições por força do cargo que ocupa, do decoro do cargo, e não porque agora o senhor, obviamente, está com medo. E com razão está com medo. O senhor está com medo porque, na prática, agora o seu governo acabou. E o senhor vai ter
que fazer um acordo com o Centrão para continuar no poder. Ô, meninos! Sim. Tem cara de fogo no parquinho. Tá com cheiro de vamos fogo ver. no parquinho também. É? Tá com cheiro também. Tá com cheiro, tem cheiro de fogo no parquinho, cara de fogo no parquinho. Vamos ver se é fogo no parquinho. Que as coisas se complicaram. Então, agora, vamos lá. Por que se complicaram, Bob Furruia? Vamos lá. Reinaldo, a Polícia Federal promoveu hoje uma sessão de cinema em Brasília no inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na PF. E o conteúdo desse vídeo já começou a circular na imprensa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente teria afirmado que a família dele era perseguida no Rio de Janeiro e por isso ele queria trocar o comando da Superintendência da Polícia Federal no estado fluminense. Há pouco, advogados do presidente e do ex-ministro Moro, integrantes do Ministério Público Federal e da PF, acompanharam a íntegra do vídeo. Bolsonaro também teria dito que, caso não conseguisse trocar o chefe no Rio de Janeiro, ele iria promover mudanças na diretoria-geral da PF e também no Ministério da Justiça. Além disso, Bolsonaro teria afirmado que não poderia aceitar que a família dele fosse prejudicada no Rio de Janeiro. Aí complicou. Vocês me viram falar ontem aqui, e mantenho, que, dado o depoimento do Moro, o que saiu do depoimento do Moro, não tinha nada. Pressão para trocar a Polícia Federal. Pressão para trocar a Polícia Federal. Como o presidente é ele que nomeia o diretor-geral da Polícia Federal segundo a lei, tá tudo certo. Ah, fiz pressão, quero demitir. Não tem crime. O que se sabia até ontem. O depoimento do Valeixo também não veio nenhuma evidência de crime. Agora, se aconteceu isso que está aí, e eu estou achando que aconteceu, porque eu nunca vi um Bolsonaro tão calmo, tão educadinho com a imprensa, né? Não que seja a imprensa a decidir, mas de qualquer modo, quando a pessoa está acuada, né? A gente percebe, até pelo tom de voz. Quando se sente acuado, e pela primeira vez ele está se sentindo realmente. Né? Se ele fez isso, aí ele cometeu crime. Porque o Bob, acessa aí o Código Penal. Né? Que o Bob, com a sua voz de locutor, né? De dois córregos. Não, mentira. Locutor de Nova York. Com honra, em dois códigos. Acessa o Código Penal aí, ô Bob. Qual artigo? Já vai, calma. Tá nervoso? Tá querendo Tá aberto aqui já, pô. Tá tenso? Se aconteceu isso, o Augusto Aras não terá saída a não ser oferecer denúncia contra o presidente. Se será aceito ou não, aí agora nós vamos ver quais são as dificuldades. De qualquer modo, o presidente... Vamos lá. Ou Augusto Aras vira um pato manco, ou o presidente vira um pato manco. O presidente está prejudicado de qualquer maneira, porque isso que ele fez é crime de responsabilidade, segundo a Lei 1079. O predispõe ao impeachment, mais uma vez, caso seja assim. Só que agora nós estamos falando de uma outra coisa, agora nós estamos falando de crime comum, que tem uma outra tramitação. Aí é preciso que a gente se lembre quais foram as denúncias, ou qual foi a natureza da investigação aberta pelo senhor Augusto Aras. Quer dizer, aberta pelo Celso de Mello a pedido do Augusto Aras. Não é? E que note, numa operação mais ou menos ali, o Aras ouviu o que o Moro disse, não sentiu o cheiro de crime, desconhecia essa reunião, o conteúdo dela. O curioso é que o próprio Bolsonaro falou dessa reunião como exemplo do que ele não teria feito. Só que agora as pessoas viram, já vazou. Nossa, como é que será que vazou? Sérgio Moro assistiu, né? Vazou o conteúdo
E aí agora a gente precisa saber qual foi mesmo, qual é a mesma natureza da investigação? São Bob Furuia. O procurador pediu para investigar se nesse imbróglio todo, alguém incidiu no artigo 344 do Código Penal. O que diz o caput do artigo 344 do Código Penal, Bob Furuia? Diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça com fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Isso é crime. E rende pena de? Pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa além da pena correspondente à violência. Abre já outra aba aí no computador, Bob Furuia, que nós vamos usar a Constituição também. Daqui a pouco. Né? Então, olha. Se aconteceu o que dizem que aconteceu, está aí caracterizado o artigo 344 do Código Penal. Coação. Usou de ameaça em interesse próprio. O procurador também pediu para investigar se houve, Bob Furuia, o crime previsto no artigo 321 do Código Penal. O Bob, a essa altura, já desse tempinho, já achou o 321 do Código Penal. Que diz o quê, Bob Furuia? Que é crime, Reinaldo, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Alguma dúvida de que o Bolsonaro fez isso, se aconteceu o que estão dizendo que aconteceu? Também não. Pediu abertura também com base no artigo 299, que é falsidade ideológica, mas aí só porque usou o nome do Moro em algo que o Moro disse que não sabia. Essa acusação não vai dar em nada. E mais, há a obstrução da justiça, que o procurador chama de obstrução da justiça, que não existe na lei, é a obstrução da investigação, que está na Lei 12.850, no parágrafo 1º do artigo 2º. Obviamente, também há aí obstrução da investigação. Né? Isso até os advogados podem contestar, porque vai falar, não havia uma investigação em particular. Agora, coação e advocacia administrativa, queridos, esqueçam, é como se diz na veia. Aí ou o procurador denuncia o Bolsonaro ou o procurador está acabado. Expõe-se ele, procurador, aí sim, há uma denúncia por crime de impeachment, por crime de responsabilidade. Via Senado. Pode ser denunciado por crime de responsabilidade. Augusto Aras está, digamos, cuidando da sua plantinha, assim como eu estou cuidando da minha macieira, agora na quarentena, né? Ou minha mulher, depois traz a macieira aqui, para ver como ela cresceu. Assim como eu estou cuidando da minha macieira, da minha pitangueira, da quarentena, o Augusto Aras está cuidando da sua candidatura a uma vaga no Supremo. Se, diante de algo como isso, ele não fizer a denúncia, se desmoraliza, entra para a história e não entra para o Supremo, porque eu acho que aí ele seria recusado pelo Senado. Porque aí é desmoralização absoluta. Tá claro? Mas aí, Reinaldo, acontece o quê? A gente diz tudo o que acontece. Nós vamos dizer. Se o procurador, então, entendo acontecido isso, se o procurador oferece a denúncia, qual é o desdobramento? O que vai acontecer?
Bom, vai acontecer o quê? Bom, pode não acontecer nada. Simplesmente. Quer dizer, nada, eu digo do ponto de vista jurídico, né? Que já aconteceu, do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, que não acontecer nada. O procurador vê, fala, foi só isso? Então tá bom, então não aconteceu. Não oferece denúncia. Insisto, se desmoraliza. Vira um zero à esquerda, vira um nada. Desmoraliza o Ministério Público, se desmoraliza diante de seus pares. Passa a atuar como um puxadinho do Palácio do Planalto. E puxadinho do Palácio do Planalto ocupado por um homem algo instável. Né? Sim, o Aras fica numa situação difícil. Vai que ele denuncie, a coisa não tem sequência, e aí o Bolsonaro não vai indicá-lo para ser ministro do Supremo nunca. E pronto. Tá? Não denunciando pode ser indicado, mas aí o Senado pode não querer. Né? Doutor Aras, o senhor atravessou a rua para pisar em casca de banana, mas enfim, né? São escolhas. Qual é o caminho que o Aras tem agora? Se oferecer denúncia, quem é o relator? O relator é o Celso de Mello. Ele já é o relator do inquérito. Quem vai receber essa denúncia é ele. Qual é o caminho? Celso de Mello submeterá esta denúncia à Câmara. São necessários 342 votos da Câmara para autorizar o Supremo a abrir processo contra o Bolsonaro. A Câmara autorizando o processo está automaticamente aberto? Não. Tem de passar pelos 11 ministros. Com 6 votos, o processo está aberto. E aí o presidente tem de ser afastado por 180 dias. Ou melhor, ele é afastado por até 180 dias. Neste período, o Supremo tem de julgar o presidente. Se considerado culpado, ele perde o mandato e perde os direitos políticos. Aí não tem nem aquela truque que foi usado com a Dilma, pode ser que o direito político seja mantido, aí ele perde os direitos políticos. Está atrelado. Tá? Tá claro? Manda para a Câmara. Tem de ter 342 votos, 2/3 da Câmara. Se a Câmara disser sim, autorizamos a eventual abertura de processo, volta para o Supremo, o Supremo faz uma votação, e se houver 6 votos, autorizando a abertura do processo, o processo então é aberto, e o presidente tem de ser afastado. Pelo prazo máximo de 180 dias. No curso desses 180 dias, ele tem de ser julgado. Que o rei. E se ele perder o mandato, acontece o quê? O vice assume. Acabou. O presidente vira o Hamilton Mourão. Que a essa altura parece, vai ter eleição, vai ser o Rodrigo Maia. Para de falar porcaria. O presidente virou o Hamilton Mourão. Enfim. Não há dúvida sobre isso, artigo 79. É que as pessoas fazem uma confusão da Constituição, né? As pessoas fazem uma confusão que é quando cai presidente e vice, aí sim nós temos uma equação. Se cai presidente e vice antes dos 2 anos de mandato, tem de fazer eleições diretas no prazo de 90 dias. Se cai depois, nos 2 anos finais, aí a eleição indireta no prazo de 30 dias, feita pelo Congresso. Mas não é o caso aqui, o Mourão não está na jogada. É só Jair Bolsonaro. E não é crime de responsabilidade, que é um impeachment, é crime comum.
notando que isto que o Bolsonaro fez também é crime de responsabilidade, não é só crime comum, não. Não está só no Código Penal a punição para esse tipo de comportamento. A punição para esse tipo de comportamento também está na Lei 1079, que é a lei do impeachment. Só que aí essa é outra tramitação. Tem de o presidente da Câmara aceitar a denúncia. Primeiro ato, fazer uma comissão, votar na comissão. O plenário da Câmara tem de decidir, tem de ter 342 votos para autorizar o Senado a abrir o processo ou não abrir. Se o Senado abrir o processo, o presidente tem de ser afastado tem de ser afastado e em 180 dias tem de ser julgado, senão ele volta ao poder. Agora, obviamente, quando a Câmara autoriza, esquece, porque o Senado vai condenar. Já neste outro caso do criminal, aí depende. Mas acho difícil, nas circunstâncias dadas, que, caso a Câmara autorize, né, acho difícil que o Supremo não abra o processo. E em abrindo o processo, acho difícil que ele não seja condenado por crime comum. Até porque não é o único, já houve outros, né? Não foram apontados, mas houve. E aí nós estamos com um problema. O Jair Bolsonaro está com um problema e daí vem essa conversinha mansa dele hoje. Não sei se depois teve chilique, mas acho que não. Né? Se teve depois, vocês me avisa aí, o Augustão, vê aí se teve chilique depois. Mas até onde vi, não teve. Não teve. Cala a boca! Né? Tava manso. O que vai acontecer agora? Bolsonaro já tinha aberto o processo de, como direi, negociação com o fundão do Centrão. Eu gosto dessa ideia, porque a gente fala Centrão, é aquela gente ali que está, né, um monte de partidos que não são muito ideológicos, tem gente ali de centro-direita, direita, mas ninguém é ligado, está ali para fazer um negocião bom. Existe um centrão, digamos, que já veste beca. Né? Existe um centrão que já sabe até harmonizar vinho. Existe um centrão que não tira a catota do nariz em público e põe debaixo da cadeira. Ai, que nojento, olha. Né? Existe um centrão que não põe o pé na mesa. Né? Existe um centrão que não espirra, põe a mão na frente e depois dá a mão para os outros. E existe o centrão barra pesada. Existe o que se chamaria fundão do centrão. Sabe o fundão? Sabe o fundão da sala? Hein? O fundão, onde acontece tudo. Né? Ô, Fábio Cubas? Sim. Eu era bom aluno, mas eu era amigo da turma do fundão. É mesmo? Porque eu era meio, aquela coisa nerd, meio assim. Precisa ter amigo, né, pra te proteger, senão você... Mas sentava no fundão ou não? Sentava lá Não, atrás não também. sentava no fundão, eu era o primeiro da carteira, Eu até porque eu sou cego que nem uma topeira. Para com isso. Eu mal enxergo, de óculos eu já não enxergo, você imagina, né? Não, sentava lá na frente. É que eu fumava, eu tinha um lado maloqueiro, né? Mas era amigo da turma do fundão. Então ele está fazendo acordo com o fundão do Centrão. Acordo com o fundão do Centrão vai ter de dividir o governo com essa gente. E é aí que vira pato manco. Ou vocês acham que o fundão do Centrão vai topar o ajuste fiscal do Paulo Guedes? Ou vocês acham que o fundão do Centrão não vai querer dinheiro para distribuir nas suas bases, para não sei o quê? Ou vocês acham que o fundão do Centrão não vai cobrar cargo? O que o Bolsonaro tem a seu favor, ele tem a seu favor ainda perto de 1/3 da população que aprova o seu governo. Que incrivelmente acha um governo ótimo ou bom. A Dilma, quando caiu, já não tinha isso. O Collor, quando caiu, já não tinha isso. Eu estou sendo cru e realista aqui. Né? Então, se Aras o denuncia, aí a porteira que hoje já está aberta, aí arreganha.
E aí ele não governa mais. Bom, já está difícil. Aí ele tem que dividir. Aí toda aquela conversa mole dos bolsonaristas, da moral, da ética, dos bons costumes, vai pro ralo. Entende? Tá claro? Ah, eu estou dizendo que vai cair amanhã? Não, eu estou dizendo que até o mais provável é que ele consiga, se ele conseguir 172 deputados, pronto, não acontece nada. O Supremo sozinho não pode fazer nada. Tem de autorização. Conseguindo 172, você não tem 342, só um 341. Com um a menos já não vai. Mas aí é a governabilidade que fica complicada porque nós não temos ainda todos os efeitos da crise que vem por aí. E convenho, o Bolsonaro não está se saindo muito bem. Saiu hoje uma pesquisa CNT-MDA, há uma degeneração do apoio a ele, ainda tem uma base razoável, mas esta base razoável dele está muito assentada na ideia daquele moralismo. É incompatível com certos patriotas que ele está levando para o governo. E a hora que ele levar certos patriotas do fundão do Centrão para o governo, ele leva junto a Polícia Federal e suas operações. Não importa quem esteja no comando da Polícia Federal. Que a essa altura está se sentindo também maculada. É por isso que eu estou dizendo que a crise galopou. Vai ser preciso muita calma, muito juízo. E se é coisa que o presidente e sua família demonstraram não ter até agora, é isso. Né? E não adianta ameaçar o país com um golpe, porque ainda que algum maluco topasse isso, duraria 15 dias e o destino seria a cadeia. Que aí o país que já está mal, aí vai... Né? A gente já está a vaca já está com 2 pés no brejo. E fazer vaca andar de afasto é difícil. A vaca anda mais fácil para frente, mesmo para o brejo. Então tem que ter juízo. Né? Reitere-se, antes que a gente vá para o Moro, porque o Moro já reagiu. Né? Se acontecer isso, com essa perspectiva, assume a presidência da República o vice-presidente. Acabou. Né? Quem é? O Fábio? Sou eu. O Fábio? Sim. Você sabe que o Sérgio Moro, quando ele era juiz, né, ele tinha todas as manhas para mobilizar a imprensa, era rápido, né? O cara tá ali. E ele já correu e soltou uma nota. Né? Tudo aquilo que ele fazia contra o PT, Lula e os outros partidos, hábil na manipulação do noticiário, ele faz agora. Ele continua. Continua a ser Sérgio Moro. É por isso que você não pode dar beijinho em serpente. Né? Outro dia vocês me viram aqui com o Miguelinho, que gato também é meio sistemático, né? Meio assim, me deixa em paz, né? Mas o Miguelinho é fofo, né? Dá um beijinho no Miguelinho. Tá. Agora, se fosse serpente, não ia rolar. Né? Não faça acordo com serpente, ela vai picar você. Não faça acordo com o escorpião, ele vai picar você. Como o sapo e o escorpião, quem não conhece a fábula? Conhecem, né? Mas para quem não conhece, rapidamente eu digo aqui. O sapo vai cruzar o rio. O escorpião fala, me dá uma carona? O sapo fala, não, né? Você vai me picar. Aí o escorpião, muito logicamente, diz para ele, não, né? Não vou te picar, porque se eu te picar você morre, eu não sei nadar, os dois morremos. O sapo acha razoável. Tá bom, então sobe aí. No meio do rio, o escorpião, crau, no sapo. O sapo, porra, mas você fez isso, nós vamos morrer os dois. Por que você fez isso? Porque é da minha natureza. A serpente tem natureza. Não é mesmo? O que o Moro fez? Vai lá.
Já soltou uma nota, né, Reinaldo? Já divulgou uma nota, né? Nota do advogado dele, Rodrigo Sanches Rios, aspas. Assistimos hoje ao vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de abril. O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sérgio Moro na entrevista coletiva de 24 de abril e no depoimento prestado à PF em 2 de maio. É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Ela não possui menção a nenhum tema sensível à segurança nacional, fecha aspas. Uma nota tão curta, mas eu quero aqui também, porque não, eu já disse, não esperem que eu fale, ai Moro, ai Bibelô, vem cá. Não. Né? Assistimos hoje ao vídeo da reunião interministerial ocorrida em 22 de maio. O material confirma integralmente as declarações do ex-ministro Sérgio Moro na entrevista coletiva em 24 de maio e no depoimento em 2 de maio. É de extrema relevância e interesse público que a íntegra desse vídeo venha à tona. Então notem, um vídeo que está em sigilo, ele já está pressionando o Celso de Mello a tornar público esse vídeo. Ele mesmo se encarrega de dizer que o vídeo confirma aquilo que ele disse. Um vídeo que insiste se está em sigilo. Esse é Sérgio Moro. Ele não tem o menor respeito pelo devido processo legal, nunca teve. Isso aqui é prova de desrespeito ao devido processo legal. Ele se esquece de que ele é investigado também. Nossa, Reinaldo, não entendo de que lado você está. Eu? Do lado dos fatos. Do lado dos fatos. É óbvio que é uma nota que ele não deveria ter soltado. Como, aliás, ele fez 500 mil coisas que ele não deveria ter feito no curso da Lava Jato. Por isso que eu chamo que é um entendimento ou uma briga de serpentes. Né? E para encerrar o bloco, o Bolsonaro diz, Fábio Koba, eu botei no horário, aí eu saí do horário, mas agora a gente encerra o bloco aqui. Tudo bem. O Bolsonaro diz que não fez nada, mais ou menos, quer dizer, sei lá, não sei, quem é que fala aí? Sou eu, Reinaldo. Como você disse há pouco, ele deu essa entrevista na rampa do Palácio do Planalto um tom mais moderado. E ele negou que tem interferido na superintendência da Polícia Federal. E ele está dizendo, e parece que ele disse também, que ele teria se referido a seus filhos, por isso falou da Polícia Federal, a segurança dos seus filhos. Bom, ainda que tenha sido, um presidente da República não pode mandar substituir, ainda que seja uma reserva dele nomear o delegado-geral, não pode fazer isso alegando esse interesse pessoal. Né? E claro, o vídeo não tem só isso. Nós já sabemos, por exemplo, que está no vídeo também que o Weintraub defendeu a prisão de todos os ministros do Supremo. O que ajuda muito.